Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão ótimos? Eu espero que estejam. Estamos trabalhando função quadrática, gente, muito legal porque tem muita aplicação. E em particular, zeros ou raízes de função. Já entendeu o que é isso? Vamos nos aprofundar um pouco mais? Vamos lá! Bora lá! Nosso objetivo é determinar algebricamente o zero de uma função quadrática ou raiz. Lembra que essas duas palavras significam a mesma coisa, tá bom? Então vamos ver. Uma equação do segundo grau pode ser resolvida de mais de uma maneira. Pode, né? A gente pode usar a fórmula de Bhaskara, pode colocar em evidência, pode usar fatoração e por aí vai. Para encontrar os zeros de uma função quadrática, podemos usar todos esses processos também? Será que podemos? Os valores de x para os quais a função anula, ou seja, o y igual a zero, são denominados os zeros ou raízes da função. A questão é como descobrir esses valores, né? Porque eu sei que o resultado tem que dar zero, mas que valor que eu coloco lá dentro para que resulte em zero? Então, esses valores podem ser calculados algebricamente usando uma das maneiras de resolver a equação do segundo grau. Fórmula resolutiva, fatoração, colocando em evidência e por aí vai. Todos os processos que utilizávamos para a equação do segundo grau, podemos utilizar agora. Por quê? Porque quando eu quero descobrir o zero da função, a função deixa de ser função. Ela passa a ser uma equação, porque o y ficou fixo. Eu quero que o y seja zero. Pronto, virou uma equação de segundo grau. Então, eu posso usar todos os processos que eu conheço. Então, encontramos as raízes usando, por exemplo, Bhaskara. Bhaskara é a geralzona aqui que resolve tudo. Mas também temos o método da soma e do produto, lembra disso? A soma de duas raízes tem que dar menos o b dividido pelo a e o produto das raízes tem que dar c dividido pelo a. Onde A, B e C são os coeficientes da minha equação. Então, é uma outra forma que eu tenho, que eu posso encontrar essas raízes. Lembrando que aqui eu consigo um número. Eu tenho que descobrir que números que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo. Somadas dão esse número, multiplicadas dão esse outro número. Existem vários processos, podemos escolher, tá bom? Então, para isso eu tenho exercício 1. Exemplo 1. Uma bola é lançada, lançou, de modo que a sua altura h em metros em t segundos após o lançamento pode ser obtida pela função quadrática. Então, a altura da bola depende do tempo, Dependendo do tempo, a altura que ela está, vai diminuindo, tá bom? E ela é regida por essa função aqui do segundo grau. Pergunta: quantos segundos após o lançamento essa bola atinge o solo? Pá! Quantos segundos? Consegue interpretar isso? Se a bola atingiu ao chão, qual é a altura dela? Ela está no chão? Então a altura vale? Isso, vale zero. Então eu preciso descobrir o t que satisfaz a equação que aqui é zero. Como você vai resolver? Escolhe um processo aí. Resolve que eu já volto.
E daí, conseguiu? Basta determinar o tempo para que a altura seja nula, altura zero. Então, olha aqui, gente, como é que funciona. A gente tem que ler o enunciado e interpretar o que ele significa. Porque aqui está contextualizado, não é simplesmente resolva essa equação. Ele está contando uma história. Ele deu a função, explicou o que significa a letra H, o que é o tempo, colocou um desenho de apoio e está perguntando quantos segundos após o lançamento dessa bola ela atinge o solo. Como é que eu vou saber? Respira, ó. Em quanto tempo ela atinge o solo? Quando ela atinge o solo, eu não sei quanto tempo, mas eu sei de uma coisa. Quando ela chega no chão, a altura é zero. É uma das duas variáveis que ele me deu. Eu sei uma delas. Atingiu o chão, a altura é zero. Então, sabendo que a altura é zero, no lugar do H, a gente coloca o zero, ó. Colocando zero, gente, eu tenho simplesmente uma equação do segundo grau, certo? Olha aqui, aqui tem um outro lançamento para você ter noção, ó. A altura da bola vai variando de acordo com o tempo. Aqui foi jogado do chão, subiu, desceu de novo. A menina jogou já de uma certa altura, mas não tem problema, porque rege essa equação aqui, é regida por essa equação. Basta a gente lembrar que se chegou no chão, a altura vale zero. A altura sendo zero eu vou resolver. Vou resolver pelo quê? Eu adoro Bhaskara, então resolvi essa por Bhaskara. Você resolveu de outro jeito? Não apaga, aguenta aí até o final. Existem outros processos que dá para resolver e que leva numa resposta correta, tá bom? Então olha aqui, olhando por Bhaskara, A é menos 1, B é 4 e o C vale 6. Beleza, colocado aqui, vou substituir do delta. Então, B ao quadrado é o 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que vale 6. Então, eu faço a potência primeiro, lembra disso? 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E essa multiplicação, regra de sinal, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 16 mais 24, 40. Então, o delta deu 40. Agora eu vou para o segundo passo da fórmula resolutiva, tá bom? Que é a fórmula de Bhaskara, né? Menos B mais ou menos delta sobre 2A. Então, o B é 4, o delta é 40 e o A é menos 1. Então, aqui, como ele quer saber quanto tempo, eu não posso deixar um número irracional. 40 é uma raiz irracional, eu não tenho uma raiz exata. Mas, entretanto, para isso utilizamos a nossa linda calculadora para extrairmos a raiz aproximada de 40, tá bom? Peguei duas casas depois da vírgula. Então, raiz quadrada de 40, aproximadamente 6,32. Porque eu quero saber o tempo, não faz sentido eu manter uma raiz ali, ou simplesmente fatorar aquela raiz, porque vai continuar tendo uma raiz. Eu quero ter noção de quanto tempo. Então, já transforma e pega um valor aproximado ali, tá bom? Então, eu tenho menos 4, mais e menos aquele valor dividido por menos 2. Então, divide, faz a conta para o mais e para o menos. Para o menos, devo 4, devo 6,32, estou devendo 10,32. Dividido por menos 2, menos dividido por menos mais, 5,16 segundos. Aproximadamente, porque eu já coloquei um valor aproximado ali, tá? E se for mais, menos 4 mais 6,32 dá mais 2,32, dividido por menos 2, menos 1,16. 3 segundos para você me dizer por que tem um risco aqui em cima desse valor, se a conta tá certa. Se menos 1,16 é a raiz dessa equação, raiz aproximada, mas é. Isso, esses valores que eu estou buscando são tempos e faz sentido para a gente dizer que a bola demorou menos 1,16 segundos para atingir o chão? Não, então não serve para a nossa situação problema, então ficamos apenas com a resposta positiva, 5,16 segundos a bola levou para alcançar o chão, beleza? Segundo, olha lá, ó. Dada a função definida por, então agora não tem historinha, né? Diga, pois é, não tem historinha. Eu quero para que valores de x tem esse y igual a zero. Então, se o y é igual a zero,
Qual o valor de x que satisfaz essa equação? Resolve que eu já volto. E agora, José, como faz isso? Aqui ficou mais simples porque não tem uma historinha, não tem uma aplicação. Então ele deu a função, ele disse quais valores de x onde y é igual a zero. Então o que você faz? Substitui o que ele deu. Se ele disse que o y é zero, tira o y, põe o zero no lugar. Pronto, o que teremos? Vamos ver o que teremos aqui, né? Que é bom ver. Quando a gente vê é mais fácil. A gente tem uma equação do segundo grau, ok? E eu tendo uma equação do segundo grau, eu preciso resolver. Então, o método pelo qual eu vou resolver, como eu disse para você, tem vários, a gente pode escolher.
Para esse exercício eu escolhi soma e produto, para a gente lembrar um pouquinho como faz, porque é um método rápido, ok? Então olha lá, a soma e produto é assim, a soma das duas raízes, que são os valores que eu estou procurando, tem que dar menos b sobre a. E o produto dessas duas raízes que eu estou procurando, as mesmas, tem que dar c sobre a. Então lá vou eu procurar na minha equação quem é a, quem é b e quem é c. Tá bom? Então, olha aqui, olhando a equação, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 1. Agora, eu vou substituir lá, ó. Eu quero dois números que somados, ó, dão menos B sobre A, menos o B, que é 2, sobre o A, que é 1. Então, menos 2 dividido por 1 é menos 2. Então, eu estou buscando dois números, ó, cuja soma deles dá menos 2. Beleza? E o produto? O produto tem que dar C sobre A. O C é 1, o A é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, eu quero dois números que multiplicados dão 1. Bom, começa pela multiplicação, né, gente? Números que multiplicados dão 1, números inteiros. A gente começa pensando assim, não números fracionários, né? Que número vezes outro número que dá 1? 1, né? 1 vezes 1? 1. Beleza? Então, se aqui for 1, aqui for 1, fechou, tá certo. Só que 1 mais 1 não dá menos 2, dá 2 positivo. Então, a gente volta para a multiplicação e tenta ajeitar o sinal para ver se o sinal, você mudando o sinal, ele dá certo. Então, tá. Se eu colocar menos 1 vezes 1 positivo, não vai dar positivo, vai dar negativo. Então, os dois sinais têm que ser iguais. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos vezes menos mais 1 vezes 1, 1. Tentei com o sinal negativo. Agora, eu vou tentar esses mesmos números aqui para ver se encaixam. Menos 1 com menos 1, devo 1, estou devendo 2. Então, eu consegui encontrar as soluções. As raízes são menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1. Nós dizemos que são duas raízes reais e iguais. Porque se você fizer por Bhaskara, também vai dar, quando você divide lá, né, um utilizando mais e o outro menos, os dois valores vão dar menos 1. Então, são duas raízes, só que as duas são iguais, ok? Então, os valores que eu posso colocar aqui, que vai fazer com que o y dê 0, é menos 1. Então, no caso aqui, eu tenho um valor só. Ele aparece na minha conta duas vezes, mas por ser igual, a gente coloca apenas 1. Então, menos 1 é o único valor que faz com que essa equação se anule, dê 0. Bom isso, né? Pode acontecer? Pode, não é muito comum, mas pode acontecer. Se você utilizar a fórmula de Bhaskara, nesse caso o delta vai dar 0. O delta vai dar 0. Aí quando você for fazer a conta, vai ficar um número mais ou menos 0. E é por isso que não se altera, porque somar 0 ou subtrair 0 dá na mesma. Então você vai ter a mesma resposta usando mais ou usando o sinal de menos. Por isso que é interessante usar Bhaskara, porque quando você chega no delta, você já tem noção se vai ter resposta ou se não vai ter resposta, ok? Então essa aqui tem resposta e é menos 1. Falando em análise disso, eu posso analisar quantas raízes vai ter a partir do delta, que é o que nós estávamos conversando. Podemos estudar os zeros de uma função quadrática analisando o valor do discriminante, lembra do nome? Delta é o nome da letra, né? A gente usa delta. É discriminante. Então, se esse discriminante der um valor positivo, positivo significa que ele vai dar um valor maior que 0. Lá no começo da conta, você calcula o delta e ele dá qualquer valor acima do 0. Um valor positivo. O que acontece? Sim, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Diferentes porque eu vou somar e vou subtrair e vai dar valores diferentes. Então, eu vou ter duas, tá bom? Agora, se eu calcular o delta e der um valor menor do que 0, você está calculando lá no começo, e o delta deu negativo. O delta, gente, ele vai parar dentro de uma raiz quadrada. E não existe raiz quadrada de número
negativo. Então, por isso que quando o delta der negativo, você já para por ali, porque não terá raiz real. O que significa no gráfico, gente? Aqui em cima, ó, delta negativo, ele não corta o eixo das abscissas, porque a raiz é onde corta, certo? Então aqui, ó, aqui o delta maior do que zero, ele vai cortar em dois lugares. Pode ser a concavidade virada para baixo ou para cima. Quando o delta der negativo, ele vai estar ou lá em cima virado ou a concavidade virada para baixo. Não corta o eixo X. E se ele der igual a zero, que foi o caso do último exercício, eu vou ter duas raízes reais e iguais. O que significa? Que é o mesmo ponto, só corta o eixo X naquele pontinho específico ali, ó. Concavidade virada para baixo ou virada para cima, mas corta apenas naquele ponto. Então veja como a gente consegue analisar a parte algébrica e levar para a parte gráfica e trazer para a parte algébrica. Fica bem tranquilo de poder resolver os exercícios, ok? Espero que vocês tenham entendido. O que vimos nessa aula? A questão do delta, olha lá os zeros da função quadrática e a fórmula resolutiva. E também podemos estudar se terá ou não raízes através do delta, da análise do delta, positivo, negativo ou igual a zero. Espero que vocês tenham gostado e vejo você na próxima aula. Até mais!